Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, abra a vossa Bíblia, segundo o livro do profeta Samuel. Capítulo de número 21. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 1. E logo após vamos estar lendo alguns versículos alternados, a saber, versículo 3 e 4. Logo após o versículo de número 8 a 11. Enquanto os irmãos procuram o segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, eu quero externar minha gratidão, primeiramente a Deus, por essa rica oportunidade de ter esse privilégio de retornar a essa casa de oração, que o nome dele uma vez mais seja glorificado. Externando minha gratidão ao anjo que o Senhor separou para estar nessa casa de oração, que Deus continue abençoando, dando graça sobre graça, a vida do pastor Paulo, cada vez mais com sabedoria e graça. Aos demais irmãos, boa paz do Senhor, e que os irmãos, os obreiros, possam estar intercedendo por minha vida nesse momento. 2 Samuel capítulo 21, versículo 1, depois versículo 3 e 4. Versículo 1 diz o texto: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, que lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Versículo 3 e 4. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que queres que eu vos faça? Que satisfação vos darei para que abençoe a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que queres que vos faça? Versículo 8. E tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meuladita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro no princípio da cega de cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre os corpos. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. E você diz amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta, pode se assentar. Amados irmãos, capítulo de número 21, do segundo livro de Samuel. O contexto é a volta de Davi para Jerusalém, a saber, o trono. E por que a volta? Porque Davi, no capítulo de número 15, foi obrigado a sair de Jerusalém como uma caça que se foge de um caçador. O seu filho Absalão passou 4 anos recebendo conselhos e influência de um homem chamado Aitofel, que consegue influenciar a cabeça de Absalão para causar uma divisão na casa de seu pai.
É interessante que Davi é pai de Absalão. Davi simplesmente não discute, não bate boca. E eu lembro-me que quando eu pensei em falar um pouco mais alto com meu pai, o meu pai já catou a mão numa vara de goiaba e disse: continue falando, você vai ver o resultado. Você sabe o resultado, né? Eu rapidinho fechei, foi minha boca. Só que o interessante é que Davi sabe que Aitofel está influenciando a cabeça do filho. E Davi está vendo o filho ganhando território em Jerusalém e conquistando cada vez mais o povo. E em vez de ir debater, disciplinar, Davi simplesmente, numa forma estratégica, sai de Jerusalém. E o texto diz que aqueles que tentam ir junto com ele, Davi os convence a voltar para Jerusalém e ficar ao lado de Absalão rebelde. Era uma estratégia militar de Davi para ter alguém infiltrado na casa do rebelde para saber o que se passava. Mas, mediante a estratégia, o que me chama a atenção e me choca é que Davi não discute com o filho, não luta com o filho. Davi sequer pensa em ir para a batalha com o filho. Ele simplesmente monta a cavalo e aos poucos que vão com ele, vai saindo de Jerusalém. E quando chega no capítulo 16 de 2 Samuel, o texto diz que alguém da casa de Saul, chamado Simei, vendo a cena de Davi fugindo, ele então começa a gritar bem alto: fugitivo, cão maldito, escravo. E ele vai liberando palavras ao respeito de Davi, que não condiz com Davi, e Davi permanece em silêncio. Não bastando as palavras de maldição saindo da boca de Simei, a Bíblia diz que ele então pega pedras na intenção de ferir, machucar, marcar o líder Davi. E é justamente nesse momento que os poucos que estão com Davi, era muito pouco, até porque os melhores de guerra ele mandou voltar para ficar ao lado de Absalão. Agora quem está ao lado dele é Abissai. E na hora que ele lança palavras de maldição e pega pedras para atacar no seu líder, o texto diz que então Abissai entra na frente. E as pedras que eram para marcar, ferir, machucar o seu líder, agora está alcançando, atingindo, machucando a Abissai. Abissai, além de cobrir a sua liderança, Abissai olha para Davi e diz: permita-me fazer coisa ao respeito desta cena. O que Abissai quer fazer é vingança. Abissai está dando uma lição para mim, só que Abissai ao mesmo tempo está indo além da lição que ele deveria dar para nós. A lição que Abissai está dando é: cubra o seu líder. Quando alguém falar acerca da vida dele, e você sabe que tomado no espírito de vingança, e ele diz: permita arrancar a cabeça dele. E Davi agora que vai dar a lição. E qual é a lição que Davi vai dar para Abissai? Davi olha para ele e diz: fique em paz. Espera aí, estão falando mal do meu respeito por causa do momento que eu estou vivendo. Estão tentando me ferir, me machucar, e eu devo permanecer em paz. E Davi explica por quê. E Davi então diz: o Senhor transformará a maldição deste dia em bênção. Fique em paz.
Davi está dando uma lição para nós. Qual é a lição? O mesmo Deus que me visitou na casa de meu pai e me achou atrás das ovelhas, é o mesmo que está no controle no dia de hoje. O mesmo Deus que foi comigo quando eu guerreei com o leão, com o urso, com Golias, é o mesmo Deus que está no controle na minha casa, quando a vergonha bateu na minha porta. Davi está saindo de Jerusalém, e Davi está indo a um caminho a qual ele já viveu por muitos e muitos longos anos, a saber, chamado deserto. E deserto para crente pentecostal, nós sabemos, é sinônimo de provação. E quando o negócio está muito feio, como diz minha mãe, o negócio deixa de ser deserto e vira moenda. Porque está feio e a gente está quase em bagaço. Dói, machuca. Davi está voltando a um caminho que ele passou e quem sabe imaginou, nunca mais passarei por esse caminho. Nunca mais passarei e trilharei o caminho do deserto, porque eu fui provado, treinado e agora estou no trono. Mas Davi está voltando, e no capítulo de número 17, o texto diz que Davi chega no deserto de Manaim. Diga, deserto de Manaim. E por que Deus faz Davi chegar no deserto de Manaim? É porque Manaim significa campo de anjos. Manaim significa acampamento de anjos. É o mesmo lugar que Jacó, ao trilhar o caminho de Val de Jaboque, encontrou o anjo do Senhor e lutou com ele até o amanhecer. Davi está lá no acampamento dos anjos, aonde os anjos se reúnem. E por que Deus faz Davi chegar naquele lugar? A explicação, quem sabe, está em Salmo 34, verso de número 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. É uma fase ruim, momento ruim, mas Deus está dizendo, fique em paz, porque tem livramento para você e para a tua casa. Alai, Joma. Levassai de Urumiaxé. Você está vivendo uma fase de humilhação, vergonha, deserto, se sentindo só, e Deus dizendo, sozinho não, já ordenei os anjos para dar ordem ao teu respeito. E quando Davi pensa que estava só, capítulo 17, versículo 27 diz o texto, que Deus vai tocar em 3 homens, a saber, Sobe, Maquir e Barzilai. E quando os 3 vão entrando no deserto de Manaim, os 3 de longe já começam, Davi, não temas. Glória, glória. E o que desceu no coração desses 3 homens para poder ir até o deserto visitar Davi? O texto diz que os 3, ao se reunir, disseram, Davi está cansado e faminto. Glória. Deus trouxe alguém aqui para dizer, quando você não abrir a boca para falar da tua necessidade, da tua vergonha, da tua humilhação, não se esqueça, habita dentro de você o Espírito de excelência, e Ele conhece as tuas necessidades, e Ele já levantou alguém que conhece que nessa tua caminhada você está cansado, mas Deus já preparou para você pão e água no teu deserto, porque longa é a tua caminhada. Quando você lê o versículo 28 do capítulo 17, o texto diz que, ao vir de longe gritando, não temas. Me ajuda por gentileza, eu não sou de pedir muito isso, que até porque eu entendo que tem gente que não gosta. Mas como eu não perguntei se tu gosta ou não, pergunta ao irmão, diga ao irmão que está ao seu lado, fique em paz, vai dar tudo certo. Não temas.
vai dar tudo certo. Deus trouxe você aqui para você ouvir essa boa notícia. Qual boa notícia? Do jeito que está, não vai terminar. Deus te trouxe nessa noite para dizer: do jeito que está, não vai permanecer. Cativeiro tem início para começar, mas também tem data para terminar. Deus te trouxe para te dar essa boa notícia. Não vai terminar desse jeito, não tem mais. E quando os três chegam, o texto diz no versículo 28, que eles mostram para Davi cama. Mostra primeiro uma cama. É interessante que o escritor faz questão de dar detalhe nas providências que eles vão levar para Davi. Mas ele começa dizendo: e trouxeram uma cama. Por que cama? Vergonha, desonra, deserto, solidão e quem sabe as palavras de Simei latejando. Eu não fui chamado para isso. Foi uma empolgação de Samuel. Não é para mim isso tudo. Só que de repente, Barzilai diz: toma cama. Para que cama no deserto, irmão? Na hora da aflição, qualquer lugar serve como cama. Só que Deus está dando uma lição para Davi. Qual é a lição? A lição daquilo que ele vai cantar no Salmo de número 4. E o que ele canta? Aquele que sentava à minha mesa. Foi aquele que me traiu. Aquele que eu impus a mão. Aquele que eu derramei o azeite. Aquele que eu acreditei. Aquele que eu dei a oportunidade. Aquele que eu recebia na minha casa, meu próprio filho, meu discípulo, foi esse mesmo que me traiu. Só que enquanto Davi está pensando na vergonha, Barzilai diz: olha para a cama que Deus mandou trazer. Por quê? Aí Davi canta: em paz me deitarei, e em paz me levantarei. E alguém diz: Davi, como que você vai dormir em paz e acordar em paz com teu filho em Jerusalém, no lugar que Deus disse que é para você? Como é que você dorme em paz com uma vergonha dessa dentro de casa? Como é que você dorme em paz com teu filho montando uma tenda no meio da praça de Jerusalém e deitando com todas as tuas concubinas? Como é que você deita em paz com uma rebelião dessa no teu reino? Mas Davi diz: é que o Senhor, Ele é comigo. Oh glória, oh glória. Deus trouxe alguém nessa noite para dizer: eu conheço as tuas preocupações, e por causa das tuas preocupações, eu te trouxe nessa noite para dizer: eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Alguns ficarão confusos. Como consegue dormir assim, com tanto problema, com tanto BO, com tanta DR? Mas Deus te trouxe para dizer: não se esqueça, eu sou contigo. Eu sou contigo. Emala Surya Kanjoma. Decalama céu e show. Breve acendo tenta. Nagala Surya cai, Joma sai. Esse teu estresse não vai te ajudar a ter paz. Pelo contrário, você já passou por situações piores do que essa. Porque de rebeldia, você já teve aquele que você ajudou a dar vitória, livramento na intercessão, pegando umas simples pedras, e Deus te deu vitória para ajudar o teu amigo. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: não se esqueça, você já passou por coisas piores e eu estava lá contigo. Desta vez não será diferente. Descansa.
Levanta uma das mãos se você pode. Assim diz o Senhor, Salmo 37, verso 4 e 5. Deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia nele, porque o mais Ele fará. Descansa. Descansa. Absalão morre. Davi vai voltando para Jerusalém. Mas não se esqueça, a casa de Davi está numa bagunça que só. Não é só por causa de Absalão. A consciência do próprio Davi deve latejar pensando: eu comecei essa bagunça toda. Desejei o que não era meu e cometi latrocínio, roubei e matei. Logo depois, o filho mais velho, Aminão, comete incesto deitando com Tamar. Um ano depois, Absalão mata o próprio irmão Aminão na sua cama. Agora vem a rebelião. Pensa numa casa bagunçada. Pensa numa casa de um obreiro estragada. Pensa alguém dizendo: mas não é um ungido de Deus? Não é o que Deus falou que é com ele? E por que essa bagunça toda? E cá para nós, irmão, aqui com os machos, arrumar casa não é coisa fácil não, gente. Arrumar casa, homem até consegue. Fazer faxina não, irmão. Faxina, a irmã acorda umas 8 horas, termina 4, 5 horas, ainda sobra coisa para fazer. Não é fácil. Agora pensa Davi tentando arrumar essa bagunça e a mente dizendo: isso tudo é culpa sua. E de repente o texto capítulo 21, versículo 1, começa dizendo: e houve fome, crise, durante 3 anos consecutivos. E a mente de Davi deve ter pensado: o céu ficou de bronze, a chuva não cai, e a culpa é minha, a culpa é da minha casa. Só que o texto me chama a atenção porque entra o primeiro ano e Davi nada faz. Vem o segundo ano e Davi nada faz. No terceiro ano, quando vira uma bola de neve, o texto diz: e Davi consultou ao Senhor. E Deus trouxe alguém aqui para te colocar no sinal amarelo. Por quê? Você está vendo o problema crescer, você está vendo o problema aumentar, mas está empurrando com a barriga. Você está vendo o negócio aumentando, e a crise piorando, e você dizendo: não, deixa o destino ver o que vai trazer para nós. E Deus te trouxe nessa noite para lhe dizer: coloca a boca no pó. Quem sabe ainda há esperança. Está esperando esse negócio crescer, por quê? Está esperando o negócio aumentar, por quê? Mas o texto diz que Davi consultou o Senhor. O texto está dando uma lição para a gente. Qual é a lição? Não tome decisões precipitadas. Me ajude, por favor, diga para 2 ou 3 e diga: não toma decisão precipitada. Davi, pastor Paulo, podia muito bem dizer: eu vou voltar para Hebrom, onde eu passei 7 anos e 6 meses. Lá pelo menos eu tinha aliança, não tinha problema. Davi podia dizer: não, eu vou descer para o Egito, que no Egito, se tiver guerra, pelo menos eu estou bem, tem cavalos de guerra. Davi podia dizer: não, eu vou para outro lugar qualquer, mas no lugar da crise eu não fico, eu saio. Só que Davi não toma decisões precipitadas. Davi está dando uma lição para a gente. Não é por causa de uma vergonha, não é por causa de uma desonra, não é por causa de uma humilhação, não é porque o céu está de bronze que eu vou tomar uma decisão e vou meter o pé. Não, Davi está dando uma lição para nós. Qual? Eu vou falar com Deus. No canal Sementúria.
Deus te achou e Deus está dizendo: ó, não haja com a tua precipitação, querendo sair quando Deus não te falou nada. Não, Flávio, é que você não sabe a vergonha que eu passo ou que eu passei. Irmão, vai ter que voltar do mesmo jeito se sair. Como assim? É que você esqueceu Isaías 61. É no lugar da vossa vergonha que tereis dupla honra. Sai sem Deus falar. O problema da tua precipitação é a tua ansiedade. É que todo ansioso, ele é precipitado. E o precipitado tem um problema sério. Qual? Ele não sabe esperar para viver o plano de Deus para a vida dele. Deus liberou uma promessa, mas tem que ser do jeito dele, da maneira dele, na hora dele, no tempo dele, do jeitinho dele. E aí eu gosto de Salomão em Provérbios 24, que Salomão diz assim, ó: não ande com gente birrenta. E quem é o birrento? É o mimado. Tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora, tem que ser como eu quero. Aí vem Salomão e diz: não anda com ele não. Aí Salomão continua: não ande com birrento e nem com estressado. E Salomão explica por quê: para não aprender com ele o mau caminho. Porque gente birrenta, mimada e estressado tira a paz de quem está calmo. Por isso que Provérbios 27, versículo 15, irmã, não sou eu que digo. Chegando no céu, se chegar, você reclama com Salomão. Salomão diz: uma mulher chata é pior do que goteira dentro de casa. O que Salomão está dizendo é: gente estressada, mimada, birrenta, é melhor ficar o dia inteiro na rua do que do lado dela. Porque ela acaba estressando quem está calmo do lado dela. Dona Ciandioma. Porque o estressado tem essa facilidade, né? O estressado estressa quem está calmo. E o estressado é precipitado. Por isso que em Gênesis capítulo 18, o texto diz: e Abraão estava do lado de fora da tenda, no maior calor do dia. E eu pergunto: quem é que fica na porta de casa, entre 12:00 e 3h da tarde? Se ele não estiver tomando conta da casa do vizinho, se não for um fofoqueiro, algum problema tem dentro de casa. E Abraão tinha Sara. Porque Sara era ansiosa, precipitada, não sabia esperar o tempo de Deus. Por isso que em 24 anos, Deus nunca falou com Sara. O texto de Gênesis 21, versículo 1, diz o texto: e o Senhor visitou a Sara, a fim de cumprir o que havia prometido. Mas a promessa foi para Abraão, mas não foi para Sara. Para Sara Deus visita, porque Sara é precipitada. Sara quer dar jeitinho para Deus, quer ajudar Deus. E Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu não preciso da sua ajuda. O que eu preciso é da tua confiança. Irmão, deixa eu entregar o que Deus acabou de falar aqui. Como é que você diz que acredita que Deus é Deus de providência, se a tua precipitação está fazendo você querer procurar agiota? Se Deus falou que Ele é Deus de providência, não importa como, Ele ainda é Jeová Jireh, Ele faz. Eu não quero sua ajuda, pelo contrário, a sua precipitação só está demonstrando para você que você não sabe controlar suas emoções. E se tu não sabe controlar tuas emoções, deixa eu te dar uma péssima notícia: quem vai passar a governar a tua vida é Satanás. Não sou eu que digo, é Paulo.
Paulo diz, Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. E como é que dou acesso para o diabo? Paulo explica, versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha a vossa ira debaixo do vosso... O que Paulo está dizendo? Não deixa o dia terminar com essa ira que começou, com essa mágoa, com esse rancor. Paulo está dizendo, irar, se chatear, ter mágoa, decepção, faz parte da natureza humana, mas não se esqueça de um detalhe. Qual? Você não pode sair por aí rodando baiana. Não, Flávio, é que você não sabe o que fulano falou de mim no grupo do Zap. Logo no grupo da igreja, me envergonhando. Eu vou mesmo rodar a baiana, vou apontar o dedo. Deus te trouxe para dizer, irmã, quem roda a baiana é quem tem espírito de pombagira. Você tem Espírito Santo, autocontrole, domínio próprio. Deus te trouxe para lhe dizer, fecha esse acesso que você está dando para Satanás, porque o nome de Deus está querendo ser glorificado. Essa agitação, fala, não sai de um menino. Essa tua agitação, fala, já percebeu que quanto mais você fala, quem sai ferido é você? Ô irmã, pega esse segredo aqui de Pedro. Pedro diz assim, vós mulheres santas, santificai os vossos maridos, estressando ele, irritando ele, porque a qualquer momento, de tanto você irritar, ele vai vir para a casa de Deus contigo. Não, Pedro diz assim, ó, e vós mulheres santas, ganhai os vossos maridos com a vossa santificação. Deus trouxe alguém aqui para dizer, Mateus 6,6, entra no teu quarto. Você já viu que falar com ele não resolve? Então fala com o Pai, consulta o Pai, porque Deus te trouxe para dizer, fique em paz, não se estressa, se controla, não toma decisão precipitada, porque tem resposta para a tua alma. Deus achou você que já entrou aqui hoje, querendo um particular com o teu pastor, para poder entregar a carteirinha e pedir mudança. Só que Deus te trouxe para dizer, sem precipitação, fica aí, aguenta mais um pouco, olha para 3 e diga, supera. Não, fala com voz de profeta, profetisa, supera. Você já chegou até aqui, já aguentou até aqui, vai pedir carta de mudança para quê? Supera. Não toma decisão precipitada. Se você vai, o problema te acompanha. E coitado é de outro pastor que vai ter que começar do zero contigo. Não toma decisão precipitada. Versículo 21, ele consultou o Senhor e o Senhor lhe disse. Levanta uma das suas mãos por gentileza e diga, eu sirvo um Deus cujos ouvidos não estão tampados, não estão agravados, mas os seus ouvidos estão inclinados para ouvir as minhas orações. Diga bem forte, e o mesmo que me escuta é o mesmo que tem boca para responder do altos céus. Glória, glória, glória. Eu quero sair daqui, mas o Espírito está deixando. Irmão, Jó 33, verso 14 a 16, e Jó diz assim, ó, e Deus fala uma vez, fala a segunda vez, e fala a terceira vez. Diga bem forte, insistência. Mas já falou uma, já falou duas, falou de novo. Aí Jó continua, e fala através de sonhos e visões. Mas que Deus que gosta de perturbar a gente.
Já falou 1, 2, 3 e agora visita o meu sono. Me perturba quando eu descanso. E Jó diz, sabe por que ele faz isso? Para te livrar dos teus próprios maus caminhos. Deus trouxe alguém nessa noite para dizer, não age de acordo com teu coração. Deixa eu guiar você, porque eu sei o que é melhor para ti. Umina Sébia, no que colosséria. De levar a suri como está. Uma semente ofai. O levar o ite a sébia. Obreiro. Eu sei que você devia estar me ensinando, mas escuta aqui, você começou a pegada da fé, subia monte, 2, 3 horas, era tanta confiança, era tanta fé, e Deus agora questionando você, aonde parou a sua fé? Cadê a sua confiança? Tudo agora tem que ser, Deus me dá um sinal. Eu sou igual o Gideão, eu sei que tu já falou, mas me dá um sinal. Faz o milagre e prova que tu é comigo e que aquela palavra é verdadeira, irmão. Fala isso para Noé. Gênesis capítulo 6. O texto diz que Deus visitou Noé, falou uma vez e disse, construa a arca. Noé chegou em casa e disse, mulher, existe um Deus no céu, cuja letra do papel não dá para desenhar, e Ele falou comigo, vai ter livramento na nossa casa. 120 anos. Quantos anos, irmão? Quantos anos, crente? E Noé construiu. E Deus falou de novo com ele? Não. Mas que fé é essa? Quando a arca estava pronta, Gênesis capítulo 7, versículo 1, Deus desceu e disse, Noé, entra tu e a tua casa na arca. Só. Agora já leu Gênesis 7, versículo 10? Diz o texto, Gênesis 7, 10. E passando 7 dias, já dentro da arca, começou a chover. Peraí, levei 120 anos para construir, Deus falou só uma vez, entrei na arca, e ainda passa 7 dias. Não estava dentro da arca. Deus, me dá um sinal que vai ter chuva. Deus, eu quero pelo menos uma pequena nuvem da mão de um homem. Eu fico imaginando dentro da arca, primeiro dia, lá vem um filho mais novo, que a criança pergunta sempre mais, né? O mais novo, ô pai, a gente já passou um dia aqui dentro, não teve um relâmpago, nenhuma nuvem. Quantas vezes que Deus falou contigo que ia chover? E Noé, só uma vez. Segundo dia, lá vem o do meio, pai, já está quase virando o segundo dia. O que foi que Deus falou? Construa a arca porque vai chover, pai, já é o segundo dia. Terceiro, quarto dia, agora vem as noras. Ô meu sogro, não quero ser chata não, mas meu marido disse que ia chover porque você falou, que Deus falou contigo. Tem quanto tempo, meu sogro? E a gente está aqui já tem 4 dias e nada. E em volta da arca já viu a multidão. O Senhor vai fazer a gente passar vergonha, meu sogro. E Noé, quem fala?
não é homem para mentir. Quem fala não é homem para se arrepender. Tendo ele falado, ele fará. E se ele prometeu, ele cumprirá. Vai chover. Sétimo dia. Agora piorou, porque agora vem a mulher. Meu bem, a gente está passando vergonha aqui dentro. Eu sei que a porta não foi você que fechou, mas a tampa, meu bem, foi a gente que fechou. Dá tempo de a gente ir lá levantar a tampa, sair por trás da arca e ninguém vai saber. Deixa os animais aqui, a gente vaza. E Noé, fique em paz. Só confia, porque daqui a pouco você vai ver o quanto valeu ouvir a voz de Deus e obedecer. Olha para essa irmã do seu lado, olha para esse irmão, diga: apenas confia naquele que falou contigo. Aproveita, levanta essas duas mãos. Demonstra para Satanás agora a tua confiança em Deus. Faz igual a Abraão. Gênesis 18, Deus diz: ano que vem eu volto. E Abraão, se tu está falando, espera aqui, que eu estou indo lá no fundo do quintal. Vai fazer o que, Abraão? Eu vou fazer uma oferta, porque se tu falou ano que vem, eu já estou tomando posse hoje. Mas Abraão nem recebeu. Mas aquele que fala é fiel e verdadeiro. Deixa eu dar meu culto e ação de graça. Quem pode dar o culto e ação de graça agora? Isso, com as duas mãos levantadas, 30 segundos, glorificando a Ele. Aquele que falou ao teu coração, não tarda, não falha, não muda. Glorifica a Ele, 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Enquanto você glorifica, o Pai te sara. Enquanto você adora, Deus manifesta a cura sobre o teu corpo. Enquanto você glorifica, como diz o profeta Isaías, a cura apressadamente brotará, e a glória de Deus irá diante de ti, e a sua justiça na tua retaguarda. Vai adorando. Abaixa a sua cabeça. Toma noite, Tower. Breu e secante. Ele é outro se alamante. Isso, inclina a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vai recebendo essa paz que desce. Recebe essa graça que confunde os ímpios, os perdidos, que não entende como que você passa por esse deserto, como que você está com essa vergonha nas costas e mesmo assim grita glória a Deus, diz aleluia e ainda sorri dizendo bom dia, vai dar tudo certo. Com a sua cabeça inclinada, olhos fechados, oremos. Mas faça esta oração
agradecendo a Deus, porque Ele está tocando em pessoas que você não conhece, para preparar um banquete que você não pode preparar. Agradeça a Deus, porque não é você que está indo até o banquete. Agradece porque é o banquete que está indo ao teu encontro. Agradeça a Deus, porque nessa tua solidão, Deus já acampou anjos ao teu redor, para você receber o consolo do céu. Agradeça a Deus, porque os teus inimigos, Deus está te dando livramento. Agradeça a Deus, porque nesses 3 anos de crise consecutivo, 2020, 2021, 2022, nada te faltou, e Deus te deu livramento e escape. Ore agradecendo que durante esses 3 anos consecutivos, Deus não deixou você se precipitar e quebrar a cara. Agradeça a Deus, porque você quis pedir as contas e Ele não te deixou. Agradeça a Deus porque você quis mudar de igreja e o Espírito disse: permaneça, porque eu tenho uma honra para você. Agradeça a Deus, porque a tua casa, tua família está debaixo do controle da mão de Deus. Senhor Deus e bendito Pai, queremos te render graça, louvor e adoração ao teu santo nome. Muitos seriam os pedidos, mas queremos encerrar este momento antes de recebermos a bênção apostólica. Te render graça porque durante esses 3 anos consecutivos, de crise que sobe, crise que desce, crise que sobe, crise que desce, mediante a tantas lutas, batalhas, o Senhor tem nos dado o socorro e o livramento. E ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor tem sido conosco. Queremos te render graça em nome de Cristo Jesus. E você diz amém. Queridos amados irmãos, eu estaria ali fora em algum lugar, né?